dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet, IP, utilizado e terminal de origem da conexão, incluído pela Lei nº 13.441, de 2017. E dados cadastrais, informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. 3. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017. Art. 190b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017. Art. 190c. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta lei e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017. Art. 190d. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017. Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata esta seção será numerado e tombado em livro específico. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017. Art. 190-E. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017. Seção V. Da apuração de irregularidades em entidade de atendimento.
Art. 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos. Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade, mediante decisão fundamentada. Art. 192. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Art. 193. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária designará a audiência de instrução e julgamento, intimando às partes. Primeiro, salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Segundo, em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando prazo para a substituição. Terceiro, antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento de mérito. Quarto, a multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de atendimento. Seção VI. Da apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente. Art. 194. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por 2 testemunhas, se possível. Primeiro, no procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Segundo, sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á à lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento. Art. 195. O requerido terá prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita. E pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido. E por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, ou a seu representante legal, lavrando certidão. E por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal. E por edital, com prazo de 30 dias, se incerto ou não sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal. Art. 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará a vista dos autos do Ministério Público, por 5 dias, decidindo em igual prazo. Art. 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior, ou, sendo necessário, designará a audiência de instrução e julgamento. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o Procurador do requerido, pelo tempo de 20 minutos para cada um,
prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a sentença. Seção VII. Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência da habilitação de pretendentes à adoção. Art. 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência e qualificação completa, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência e dados familiares, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência e cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Comprovante de renda e domicílio, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência via atestados de sanidade física e mental, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência VI e certidão de antecedentes criminais, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência VI e certidão negativa de distribuição civil, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo de 5 dias poderá, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência, e apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o art. 197-C desta lei, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E requerer a designação de audiência para a oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta lei, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro, é obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial, de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde, e de grupos de irmãos. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Segundo, sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no primeiro deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção,
com apoio dos técnicos responsáveis pelo Programa de Acolhimento Familiar e Institucional e pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Terceiro, é recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Art. 197-D. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido no art. 197-C desta lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo único. Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público, por 5 dias, decidindo em igual prazo. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 197-E. Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no art. 50 desta lei, sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro, a ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no 13 do art. 50 desta lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, a habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente mediante avaliação por equipe interprofissional. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Terceiro, quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Quarto, após 3 recusas injustificadas, pelo habilitado, a adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Quinto, a desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Art. 197-F. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Capítulo 4 dos recursos. Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil com as seguintes adaptações, redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, vide. E os recursos serão interpostos independentemente de preparo. E em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 dias, redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, vide, e os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor. IV revogado pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência V revogado pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência V revogado pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência V e antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de 5 dias. V e mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de 24 horas, independentemente de novo pedido do recorrente. Se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de 5 dias, contados da intimação. Art. 199. Contra as decisões proferidas com base no art. 149 caberá recurso de apelação. Art. 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita à apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 199-C. Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar, em face da relevância das questões, serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição, e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 199-D. O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 dias, contado da sua conclusão. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo único. O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente seu parecer. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 199-E. O Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para a apuração de responsabilidade se constatar o descumprimento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Capítulo 5. Do Ministério Público. Art. 200. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Art. 201. Compete ao Ministério Público e conceder a remissão como forma de exclusão do processo, e promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes.
e promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude, expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do art. 98. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, terceiro inciso I, da Constituição Federal. Instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los, a expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude, e zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente. Representar ao juízo visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições. Primeiro, a legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta lei. Segundo, as atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público. Terceiro, o representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente. Quarto, o representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo. Quinto, para o exercício da atribuição de que trata o inciso V e I deste artigo, poderá o representante do Ministério Público a reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento, sob sua presidência. Entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, local e horário previamente notificados ou acertados.
C. Efetuar recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação. Art. 202. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis. Art. 203. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Art. 204. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Art. 205. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Capítulo 6 do advogado. Art. 206. A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta lei, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que dela necessitarem. Art. 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Primeiro, se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência. Segundo, a ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só efeito do ato. Terceiro, será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar de defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária. Capítulo 7. Da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. Art. 208. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, e do ensino obrigatório, e de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, e de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016. E de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. De programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental. De serviço de assistência social visando a proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem, e de acesso às ações e serviços de saúde. E de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. E de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. De programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012 vide. De políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência.
incluído pela Lei nº 13.431, de 2017, vigência. Primeiro, as hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela lei. Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 11.259, de 2005. Segundo, a investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Incluído pela Lei nº 11.259, de 2005, parte 209. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente e o Ministério Público, e a União, os Estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios, e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Primeiro, admitir-se a litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Segundo, em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. Art. 211. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial. Art. 212. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Primeiro, aplicam-se às ações previstas neste capítulo as normas do Código de Processo Civil. Segundo, contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da Lei do Mandado de Segurança. Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Primeiro, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu. Segundo, o juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Terceiro, a multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Art. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município. Primeiro, as multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público,
nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Segundo, enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. Art. 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Art. 216. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para a apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Art. 217. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Art. 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do 4º do art. 20 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos. Art. 219. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Art. 220. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de convicção. Art. 221. Se, no exercício de suas funções, os juízos e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Art. 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 15 dias. Art. 223. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Primeiro, se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação cível, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. Segundo, os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. Terceiro, até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento. Em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Quarto, a promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento. Quinto, deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Art. 224. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber,
as disposições da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Título VI. Dos crimes e das infrações administrativas. Capítulo 1. Dos crimes. Seção I. Disposições gerais. Art. 225. Este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. Art. 227. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada. Art. 227. Aos efeitos da condenação prevista no inciso I do caput do art. 92 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Incluído pela Lei nº 13.869, de 2019. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Incluído pela Lei nº 13.869, de 2019. Seção I. Dos crimes em espécie. Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena detenção de 2 a 6 meses, ou multa. Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no art. 10 desta lei. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena detenção de 2 a 6 meses, ou multa. Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Art. 233. Revogado pela Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Pena revogado pela Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Primeiro, revogado pela Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Pena, revogado pela Lei nº 9.455,
de 7 de abril de 1997, segundo, revogado pela Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, pena R, revogado pela Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, terceiro, revogado pela Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, pena, revogado pela Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. Pena reclusão de 2 a 6 anos, e multa. Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa. Pena reclusão de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro, pena reclusão de 4 a 6 anos, e multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, incluído pela Lei nº 10.764, de 12 de novembro de 2003. Pena reclusão, de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008. Primeiro, incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008. Segundo, aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime. Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008. E, no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la, redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008. E, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008. E, prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o 3º grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela,
ou com seu consentimento. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008. Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Primeiro nas mesmas penas incorre quem, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. E assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. E assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Segundo as condutas tipificadas nos incisos I e do primeiro deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Primeiro, a pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Segundo, não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240.241.241-A e 241-C desta lei, quando a comunicação for feita por, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. E, agente público no exercício de suas funções, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. E, membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. E representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Incluído pela Lei nº 11.829,
de 2008. Terceiro, as pessoas referidas no segundo deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. E facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. E pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008. Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Pena reclusão, de 3 a 6 anos. Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12 de novembro de 2003. Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, à criança ou à adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015. Pena detenção de 2 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015. Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, à criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Pena detenção de 6 meses a 2 anos, e multa. Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente,
como tais definidos no caput do art. Segundo desta lei, a prostituição ou a exploração sexual, incluído pela Lei nº 9.975, de 23 de junho de 2000. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação, Estado ou Distrito Federal em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Redação dada pela Lei nº 13.440, de 2017. Primeiro, incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 9.975, de 23 de junho de 2000. Segundo, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Incluído pela Lei nº 9.975, de 23 de junho de 2000. Art. 244b. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, incluído pela Lei nº 12.015, de 2009, pena reclusão, de 1 a 4 anos. Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009. Primeiro, incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009. Segundo, as penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990. Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009. Capítulo 2. Das infrações administrativas. Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Pena multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Art. 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos I, VI, VI do art. 124 desta lei. Pena multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Pena multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Primeiro, incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente. Segundo, se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação. Art. 248. Revogado pela Lei nº 13.431,
de 2017, vigência pena, revogado pela Lei nº 13.431, de 2017, vigência. Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Pena multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Art. 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere, redação dada pela Lei nº 12.038, de 2009. Pena, multa. Redação dada pela Lei nº 12.038, de 2009. 1 ano em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Incluído pela Lei nº 12.038, de 2009. 2. Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Incluído pela Lei nº 12.038, de 2009. Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos arts. 83, 84 e 85 desta lei. Pena multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Art. 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Pena multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem. Pena multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável, separadamente, à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade. Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo ou sem aviso de sua classificação. Pena multa de 20 a 100 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo. Pena multa de 20 a 100 salários de referência. Na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Art. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Pena multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Art. 257. Descumprir obrigação constante dos arts. 78 e 79 desta lei. Pena multa de 3 a 20 salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação.
Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo. Pena multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no art. 50 e no 11 do art. 101 desta lei, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Pena multa de R$ 1.000 a R$ 3.000, R$ 3.000. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para a adoção, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Pena multa de R$ 1.000 a R$ 3.000, R$ 3.000. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 258-C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso I do art. 81, redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015. Pena multa de R$ 3.000 a R$ 10.000, R$ 10.000, redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015. Medida administrativa: interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015. Disposições finais e transitórias. Art. 259. A União, no prazo de 90 dias contados da publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no art. 88 e ao que estabelece o título V do livro 2. Parágrafo único. Compete aos estados e municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos nesta lei. Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites, redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, vide. E 1% do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, e redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, vide. E 6% do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual, observado o disposto no art. 22 da Lei nº 9.532,
de 10 de dezembro de 1997. Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012 vide. Primeiro a. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Segundo os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente fixaram critérios de utilização, por meio de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Terceiro, o Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos termos deste artigo. Incluído pela Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991.